Paz do Senhor, meus irmãos. Alegria estar aqui nessa noite. Conhecer o pastor Ivan Santana. A última vez que eu vim aqui ainda era o pastor Carlos. Um prazer, pastor, conhecê-lo e sucesso nessa empreitada. A senhora, eu esqueci o nome, pastora Marli. Prazer conhecê-los e demais obreiros, eu já conheço alguns. Agradecer ao Flávio Henrique. É a idade mesmo, viu, irmãos? É a idade. Obrigado, Flávio, irmão Flávio, pelo convite. Mateus capítulo 16, todo mundo conhece. Vamos ler o versículo que todo mundo conhece, versículo 18. É projetável? É. Mateus 16, 18. Arque Almeida, Revista Corrigida. Vamos lá. É só este versículo só, tá bom? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Davam glória, não dava? Eu já conheço vocês, vamos ver se vai dar mesmo. Pode sentar, por favor. Me preste a sua atenção por uns minutos. Eu espero você se acomodar. Eu espero você até desligar o celular, se fosse possível. Eu espero, não tem problema não. Desligar não, só destravar uns minutos. Eu quero só a sua atenção, por favor. Meus irmãos, este versículo que nós lemos aqui é de conhecimento de todos os crentes, que é uma promessa. E eu nessa noite, eu pedi a Deus para me dar uma palavra para estar lhes transmitindo nessa noite de ceia. E lá na minha igreja também é ceia, mas o meu pastor sabe que eu estou aqui. E eu pedi a Deus para me dar uma palavra para pregar nesta noite. E quero pregar, eu sei que vocês sabem do que eu vou falar, mas eu quero pregar 3 promessas da igreja, tudo baseado neste versículo aí. Para a gente começar, porém, é importante eu salientar que igreja, como todos nós sabemos, é de uma palavrinha grega, eclésia. Qualquer um cursinho que você fizer, você vai saber que é eclésia, tirado de dentro para fora. Mas a questão de igreja, o termo igreja, como nós conhecemos, eu estou lendo esta minha Bíblia aqui. Eu estou falando só para te animar. Eu estou lendo esta minha Bíblia aqui pela 32ª vez. E eu sou também, acho que eu já falei isso daqui, aqui mesmo no Instituto Bíblico de Campinas, eu já formei mais de 100 alunos no Instituto Bíblico de Campinas, no curso médio de teologia. Se fosse para mim te falar, e eu não gosto de falar dessas coisas, eu tenho básico, médio e bacharelado desde 2007. Estou falando isso para você, só para você entender que a palavra igreja, como nós conhecemos, 31.176 versículos que tem na Bíblia, 39 livros no Velho Testamento, começando em Gênesis e terminando em Malaquias. Nenhum lugar do Velho Testamento você encontra alguma menção, algum profeta doido ou não doido. Nenhum profeta, nenhum escritor do Velho Testamento mencionou igreja nos seus escritos. Para você ter uma ideia, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, os homens que mais tempo profetizaram para o povo, nenhum desses, nem os profetas menores, eles mencionaram nos seus escritos
a questão igreja. Não tem, você não vai achar de Gênesis, Apocalipse, igreja, uma figura de igreja, uma palavra relacionada à igreja. Porém, tem uma promessa intrínseca nas 7 promessas que Deus fez para Abrão. Se você gosta de ler a Bíblia, você vai ler que em Gênesis 11 tem um homem chamado de Serug. E este Serug gerou um homem chamado Naor. Este Naor é considerado o primeiro idólatra da terra. Ele deixou de adorar o Deus vivo e passou a adorar a deuses. Este Naor, com 29 anos, ele gerou Terá. O Terá, ele vai herdar do seu pai Naor a adoração de deuses. E com 70 anos de idade, o Terá vai gerar 3 filhos, que vocês sabem muito bem quem são: Abrão, Naor, em homenagem ao avô, Abrão, Naor e Arã. Quando Abrão nasce como filho mais velho de Terá, ele então vai herdar do seu avô a idolatria, que vai ser transmitido para o seu pai Terá. E do seu pai Terá, ele vai receber não só a maldição da adoração a ídolos, como também a fabricação dos ídolos. Mas só que quando chega em Abrão, tu tem que dar um glória, porque aí vale a pena. Quando chega em Abrão, ele vai herdar do seu avô e do seu pai. A Bíblia diz que Deus entra na frente e diz: sai, sai, sai da tua terra, do meio da tua parentela, eu tenho coisas melhores para você. É isso que Deus está dizendo. Pois bem, e nessas coisas de Deus dizer sai, olha aqui nos meus óculos, você acha que Deus ia mandar Abrão sair do meio da sua terra, dos seus parentes, sem lhe dar nada? Deus não faria isso. E por isso que Deus faz 7 promessas para Abrão. E a última das 7 promessas para Abrão tem uma pequena memória do que seria uma igreja. Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta menção aqui só se sugere que através desta promessa tem uma ideia de igreja, mas não tem menção de igreja no Velho Testamento. No entanto, o apóstolo Paulo, séculos mais tarde, escreve e nos faz entender que ele cria que a ideia de igreja estava no coração de Deus bem antes da fundação do mundo. A gente está aqui reunidos agora, já era projeto de Deus lá na eternidade. Pois bem, pensando assim, a gente tem então 3 coisas que são 3 promessas da igreja. Eu queria que você guardasse isso para você nem esquecer. Primeiro nós temos a promessa da igreja. Depois nós temos a promessa para a igreja. E depois nós temos a promessa com a igreja. Dessas 3 promessas, o que eu acho mais interessante é a primeira, que é a promessa da igreja. Porque se não tem menção no Velho Testamento da criação ou de uma igreja, e só tem o que se sugere que estava no coração de Deus na eternidade, como a igreja surgiu? Interessante que a igreja não surgiu no Velho Testamento, passou 400 anos de silêncio profético e João Batista aparece em cena. Não foi João Batista que fundou a igreja. João Batista também nem sabe nada de igreja. Então aparece Jesus em cena e eu vou pirraçar você até tu dar glória. Porque quando Jesus aparece, Jesus fez isso daqui que nós lemos. Ele reuniu os seus discípulos e fez 2 perguntas que é de deixar, inclusive nós aqui do altar, de cabeça para baixo. Jesus reuniu seus discípulos e fez a primeira pergunta: quem estão dizendo lá fora que sou eu? O povo lá fora, os que não são crentes, ele quer dizer assim, os que não me seguem, os que não andam comigo, os que lá fora estão, dizem o que de mim? Com certeza deve ter sido Pedro, que salta na frente e diz assim: Senhor, estão dizendo que o Senhor é o profeta de Deuteronômio 18:18. Estão dizendo que o Senhor é Elias, é Jeremias, é um profeta qualquer. Agora olha aqui para mim,
que até você fica sem jeito com esta pergunta. Aí Jesus disse assim, eu estou parafraseando: esquece os de fora, deixa os outros. E vocês que andam comigo, vocês que comem comigo, vocês que bebem comigo, vocês que me seguem, que andam comigo, a pergunta agora é para vocês. E para vocês, quem eu sou? Aí imagina vocês que é Pedro quem vai saltar na frente de novo e diz: Senhor, eu sei quem és tu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus gostou tanto da resposta de Pedro, que Jesus disse assim: parabéns, Simão Bar-Jonas, parabéns, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue, não foi gente que te revelou isso, foi Deus quem te revelou isso. Também eu te digo, olha para mim, se não é para dar glória, nós temos quase 300 versões da Bíblia, e eu vou discordar se você discordar de mim. Por quê? Porque quando Jesus disse isso aqui, ele disse: também eu te digo, que sobre a sua afirmação de que eu sou o Cristo, aí ele jogou, não é no presente, ele jogou para o futuro, e diz: também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta afirmação de que eu sou Cristo, edificarei a minha igreja. Isto aqui, em nenhuma Bíblia, pastor, está no presente, está sempre no futuro. Ele ainda vai edificar a igreja não nasceu ainda. Eu edificarei. O bom desta promessa da igreja é que quando Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja, ele também garante uma coisa que até defunto dá glória. Ele diz: esta igreja que eu vou fundar será imbatível, invencível e inconquistável. Ninguém, ele disse, nem o poder da morte e o avanço do inferno poderá deter esta igreja. Aí eu não sou besta e fui então entender o que Jesus está dizendo: eu vou edificar uma igreja. E Jesus edificou uma igreja, e ele então deu nomes para esta igreja. Olha aqui para mim, igreja, agora reunido em todo o planeta, e eu vou te fazer uma pergunta. A igreja que Jesus fundou, como é o povo dessa igreja? Como é que o povo dessa igreja é conhecido? Se tu não der glória a Deus agora, eu acho que é só nos cultos de terça que tu dá glória. Por quê? Porque o povo dessa igreja ficou conhecido como povo especial. E quando falo de povo especial, é para desafiar qualquer um de vocês aqui que anda dizendo que não presta, que não vale nada, que você é um Zé Ninguém, uma Maria vai com as outras. É mentira do diabo. Tu é chamado na Bíblia de povo especial. E se tu é chamado de povo especial, ainda tem mais um nome que a Bíblia chama você, e tu tem que dar glória: povo zeloso de boas obras. Este é o povo da igreja. Se tu anda fazendo más obras ou péssimas obras, tu está fora da igreja, porque a igreja é conhecido como povo de boas obras. Mas tem mais 2 nomes ainda que a Bíblia dá para essa igreja. Essa igreja também é conhecida como sacerdócio real. Isso aqui quer dizer, só para desmistificar algumas coisas, que não existe levitas hoje em dia. Eu bato sem dó nos que se acham levitas por 2 motivos. Você não é de Israel e você não é da tribo de Levi, obviamente. E se você não é de Israel nem levita, então você não é levita. E se você se acha levita, por que você não vem limpar os banheiros da igreja? Por que tu não vem limpar o chão da igreja? Levitas não só cantam, levitas servem. E isto é chamado de sacerdócio real. Para tu não ficar com raiva de mim, tem outro nome que a igreja é chamada e tu vai dar glória. Essa até nós do altar pode dar glória. Povo de propriedade exclusiva de Deus. É ou não é para dar glória? Vou repetir: povo de propriedade exclusiva de Deus. Quer ver? Eu vou falar e tu emenda dando glória. Em Atos 27, tem 275 pessoas num navio, junto com Paulo indo para Roma.
Quando aquela tempestade de 14 dias veio sobre o barco, Paulo recebeu uma revelação e eu transmito para você. Eu estou parafraseando. Está vendo esse trigo? Pertence a uma companhia, a uma empresa. Está vendo estes prisioneiros? Pertence a Roma. Está vendo estes soldados? Pertence a Roma. Está vendo este navio? Pertence a uma companhia marítima. Aí ele bate no peito e diz: mas eu não, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. Isso aqui é povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí tem outra coisa que é para você dar glória, eu não sei se vai dar, é a autoridade que essa igreja tem. Eu concordo que hoje a igreja não tem a autoridade que tinha no começo, por incrível que possa parecer, e com muita tristeza eu falo isso. Eu tenho pregado desde 2007 para cá, 200 vezes em média por ano, e aí eu tenho andado por aí e visto, se Deus quiser, uma hora dessa, domingo que vem, estarei pregando na sede de Canaã dos Carajás, pastor Ibanez Taveira, congresso de varões. Eu estou falando isso por quê? Porque a autoridade que a igreja tinha não chega nem aos pés nós hoje do que a igreja tinha. A igreja hoje tem tão pouca autoridade que quase não dá para comparar com aquela igreja. E eu vou te falar por quê. A igreja que Jesus fundou tinha 4 autoridades que nós não temos mais hoje assim, está sumido. Primeiro, a igreja que Jesus fundou, ela tinha autoridade para expulsar demônios. Hoje tem endemoniado que entra, senta aí perto de você, você levanta a mão da glória e o cabra vai embora do mesmo jeito que chegou e nem sentiu arrepio na carne. O problema é o quê? Tem outra coisa. A igreja que Jesus fundou tinha autoridade de curar os enfermos. Hoje, os enfermos chegam enfermos e às vezes volta até pior do que entrou na igreja. E aí, tu não tem como discordar de mim. Mas tem outra coisa. A igreja que Jesus fundou, ela tinha autoridade para operar milagres. E a igreja hoje sequer conhece o que é milagres. A semana de quinta-feira passada, eu fui pregar numa igreja cujo tema era milagres. Aí eu preguei porque me deram um tema e eu fui pregar sobre milagres. Elaborei um sermão sobre milagres e preguei sem dó. Esta geração não conhece 2 coisas. Esta geração não conhece avivamento e não conhece milagres. Que dia foi que tu viu um milagre? Ah, peraí, pregador, eu cheguei aqui com uma dor aqui e agora fui embora sem a dor. Milagre não é cura. Milagre extrapola cura. Milagre é mexer no antinatural, no sobrenatural. Milagre é onde você não consegue, Deus entra e consegue fazer porque Ele é Deus. Milagre é capaz de que vocês que estão aqui nunca viram um milagre, porque milagre é só Deus que pode fazer, e além disso é algo antinatural. Milagre você desta geração não viu ainda. Outra coisa que esta geração não viu, e eu acho que vai morrer sem ver, é avivamento. Este movimento que a gente faz aqui de uma festa acaba daqui a pouco. Avivamento não. E o que é avivamento? Avivamento não é pintar de preto a parede, não é botar um tambor aqui. Avivamento não é senão lágrimas no altar, arrependimento de pecado. Ao invés da selfie, lenço para limpar os olhos. Ao invés das fotos para o Instagram amanhã, confissão de pecados aqui. E isto nós não estamos vendo na igreja nesses dias. Aí, para você não entrar num clima pesado, falou, não vou dar glória para me pirraçar, eu vou te falar. A igreja tinha autoridade, de curar enfermos, de expulsar demônios, de fazer milagres e ressuscitar mortos. Aí eu te pergunto, cadê a ressurreição de mortos hoje? Eu tenho uma boa notícia para te dar.
nem só mortos físicos é para ressuscitar, mortos espirituais também precisam de ressuscitar. E eu falo sem vergonha nesta cara, precisa ressuscitar a partir do altar. No altar nós temos muita gente de terno bonito, mas parece Sansão, o espírito já saiu, faz tempo da vida dele. No altar nós temos muita gente de terno, sapato, gravata bonita, mas parece Saul, só tem o título, a coroa já caiu da cabeça. Mas nesta noite de ceia é noite de ressurreição de mortos. Vou falar até tu resolver dar glória. Se quiser me pegar de porrada lá fora, não tem problema, mas eu vou falar. A igreja precisa restaurar a autoridade de curar, de manifestar e fazer milagres, de expulsar demônios e de ressuscitar mortos. Mas o problema está bem aqui na nossa frente. Você não consegue deixar este celular por 10 minutos sequer. Não vai ver milagres nesta geração. Ponto. Para ficar mais fácil, esta igreja que Jesus fundou, ela também tem compromissos. Não é só autoridade, ela tem compromissos. E se eu falar os compromissos da igreja e tu não der glória, eu falo aquela frase, meus pêsames. Por quê? Porque a igreja tem autoridade. E a igreja tem autoridade para cima, para dentro e para fora. Aí eu te pergunto, qual é a autoridade da igreja? Você ouviu falando. Agora, quais são os compromissos da igreja? Compromissos da igreja é para cima, para dentro e para fora. Não sei se é coincidência, mas enquanto eu escrevi este sermão aqui, eu descobri que os compromissos da igreja para cima são 3, para dentro são 4 e para fora são só 2. Coincidência? Eu vou te explicar. Qual é o compromisso da igreja para cima? Primeiro, 3. E o primeiro desses 3 compromissos da igreja para cima é adora. A igreja não sai de casa para vir ver pregador, para vir ver quem é o cantor. A igreja não sai de casa para comer pão e beber vinho e continuar a vida do mesmo jeito. Seja domingo, seja terça, domingo de manhã ou quinta, a igreja sai de casa primeiro para adorar. Ela vem adorar. Já tem gente que adorou nessa noite aí, só para pirraçar o capeta? Adorar. O segundo compromisso da igreja, depois de adorar, é invocar. A igreja invoca o nome do Senhor para receber bênçãos e cura e as libertações e coisas e tais. Outra coisa que é compromisso da igreja, essa eu também tenho que falar, são 3. O primeiro é adorar, o segundo é invocar, e o terceiro não adianta passar o zíper na boca, o terceiro é glorificar. A igreja se reúne para glorificar. Deixa eu perguntar aqui, já tem gente que deu um glória para Jesus aqui hoje? Deixa eu ver. Eu vou perguntar, tu só dá glória quando canta, quando prega, ou dá glória quando ouve a palavra também? Deixa eu ver aí, eu vou dar 10 segundos para tu dar glória. Tu pode dar glória? 10 segundos de glória. E como é que se dá glória? É só abrir a boca e falar o que os anjos falam em Isaías 6. Kodoish, 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 Adonai Tsebaiote. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, 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 glória. 10 segundos para dar glória, tu pode dar glória. Por quê? Porque você reuniu aqui nessa noite para adorar, para invocar e para glorificar. Adorar, invocar e glorificar. Como aquele bichinho vermelho passa muito rápido, lá vamos outra coisa. Qual é o compromisso da igreja? Para cima é 3. Para dentro é 4. E quais são os 4 compromissos da igreja para dentro? Primeiro, a igreja se reúne para ensinar. Os maiores textos da Bíblia não são de pregação, são de ensinamento. É melhor ensinar do que pregar. Jesus ensinava mais do que pregava. E aí é que está o problema. O diabo sabe o valor do ensino da Bíblia e é por isso que não deixa
deixa você vir na terça. Para a escola dominical tem que ter uma mesa de café da manhã. E aqui na nossa região tem igreja que está dando janta depois do culto de terça para ver se os crentes aparecem. Meus pêsames. Igreja que vem na terça só se tiver janta, precisa se converter outra vez. A gente vem na terça para ouvir a palavra, a palavra, a palavra. Não adianta fazer cara feia não. Na terça tem que ter mais crente do que na ceia. Na terça tem que ter mais crente do que na quinta, porque na terça é ensinado a palavra. Aí você vai dar glória por quê? Porque os compromissos da igreja para dentro é ensinar. O segundo compromisso da igreja para dentro é crescimento. Se esta igreja, estou falando essa é só um exemplo, um ano atrás tinha 200, hoje tem 150, algum problema está acontecendo. Igreja não tem que retroceder, ela tem que avançar, tem que crescer. E eu profetizo em nome de Jesus que o crescimento dessa igreja vai ser desacelerado, sem pisar no freio. Por quê? Porque essa igreja tem pastor, tem crescimento, tem adoração, tem glorificação, então ela vai crescer. Quem concorda comigo aí? Deixa eu ver. Crescimento. Além de crescimento, o compromisso da igreja para dentro, além do crescimento, vai doer um pouquinho também. É comunhão, é chamado de koinonia. E a comunhão da igreja é uma vergonha. Por quê? Porque na igreja tem panela, tem caçarola, tem caldeirão, tem rabiola, tem tudo que você pensar, na igreja tem, mas não tem comunhão. A igreja precisa é de comunhão. A igreja precisa é de ombro, para quando o pastor chorar, ter um ombro para chorar. A igreja precisa de amigos. A igreja precisa de companheirismo. Não gostou não? Eu vou falar de novo. A igreja precisa não é de caçarola, de caldeirão. E eu vou profetizar agora olhando na tua cara. Se aqui tiver caçarola, caldeirão, panelinha, todas vão ser quebradas, vão ser quebradas, vão ser quebradas. E para você que deu glória, por que vai ser quebrada? Porque Paulo diz, tem que ser uma só fé, um só Espírito, um só batismo, um só Salvador, uma só salvação. Quem concorda aí? Não pode ter caçarola, caldeirão na igreja. Por quê? Porque a igreja tem que ter unidade, unidade, unidade. Vou falar até tu da glória, é para pirraçar tu mesmo. Se tu gosta de panela, não se mistura com aquela, essa panela vai quebrar hoje. Se tu não canta com aquela porque a tua voz é melhor que a outra, eu vou quebrar este caldeirão daqui pela palavra hoje, porque a igreja tem que ter unidade. Se a igreja não tivesse unidade, Elias tinha levantado só 10 pedras, porque ele é do norte, mas Elias sabe o poder da unidade, ele vai levantar 12 pedras. Elias podia dizer, eu sou do norte, 10 pedras do altar tá bom, mas ele diz assim, é melhor estar em unidade. Em unidade o fogo cai, em unidade Deus manifesta, em unidade Jesus batiza. Dá glória ou vai ficar com raiva? Ainda tem outra coisa, além de a igreja para dentro tem que crescer, ensinar, ter comunhão, a igreja precisa ter santificação. Eita, palavrinha difícil de dar glória. Santificação, santidade. Olha para cá, igreja, vou falar, eu estou inspirado hoje e vou falar. Igreja que durante 1h30 levanta 10 vezes para ir no banheiro, para depois vai levantar 10 vezes para ir beber água, está alguma coisa errada. Ou tem, eu vou falar, olha aqui para mim, eu estava domingo passado pregando numa igreja no interior de Goiás, e aí quando eu preguei lá, foi uma das melhores festas que eu preguei. Quando eu cheguei em casa segunda-feira, um dos pastores de lá me ligou e disse assim, pastor Newton, e o senhor me diz o que da nossa igreja? Eu falei, a igreja que eu preguei aí ontem é uma das mais avivadas que eu já vi. Ele disse, estamos orando por avivamento. 4 pregadores passaram lá, só eu preguei manhã e noite de domingo. Os outros foi sexta, sábado e segunda, só um pregador, 2 de São Paulo, um de Goiânia
Goiânia, e mais eu também de Goiânia. Aí ele disse assim: meu filho me perguntou, pai, qual foi a melhor pregação? Ele disse: eu não sou besta de te responder isso, eu vou ficar calado. Aí eu disse assim: por que tu não respondeu para ele? Ele disse: porque todas foram boas, e nós estamos orando por avivamento. Só que, quando eu disse para ele: vocês estão orando por avivamento? Ele disse: sim, só que está difícil, pastor, mesmo a igreja fervorosa, está difícil o avivamento. Eu não falei para ele, estou falando para vocês, é que enquanto eu pregava, uma cobra flutuava dentro da igreja, visivelmente a olho espiritual. Onde tem cobra não tem avivamento, onde tem cobra não tem crescimento. E eu vou falar um negócio: igrejas hoje tem cobras no altar, doidinho para te derrubar, e altar não é lugar de cobra, jardim não é lugar de cobra, e foi no jardim que Eva e Adão caiu. Aí eu falei para ele: então ora, amigo, tá difícil, tá, põe a cobra para correr, não importa se a cobra é preta, se é branca, se é amarela, lá é uma cobra verde que flutuava, expulse a cobra e o avivamento vai chegar, porque cobra não pode ficar na igreja. Deu para dar glória aí ou não vai dar? A igreja tem que ter santidade, santidade. Hoje é ceia, tu vai ouvir. A outra coisa que a igreja tem, eu disse 3, primeiro para cima, para dentro e para fora. Qual é o compromisso da igreja para fora? Para cima, adorar, para cima, glorificar, e para cima é invocar, para dentro, ensinar, para dentro, além de ensinar, crescer, comunhão, santificação. E para fora é só 2, e tu tem que dar glória. Para fora é só 2: ide e pregai, ide e pregai. E tem outra coisa: nós não temos original da Bíblia mais, por incrível que pareça. Esta arque que vocês leram comigo ali, ela deriva dessa BKJ 1611, que é a mais perto do original que nós temos, é essa com esse QR codezinho aqui, ó, bem aqui dentro, tá vendo? É a mais perto da original. Se algum pregador chegar aqui e dizer, porque no original grego está escrito assim, é mentira dele. Ele não tem original, nós não temos original. Aquela deriva desta, é as mais próximas que nós temos. E as mais próximas que nós temos não é ide e pregai, para tu dar glória. Ela quer dizer assim, ó: indo e pregando, indo e pregando, indo e pregando. E sabe por quê, senhores? É porque se for ide e pregai, tu vai receber o quê? Eu vou esperar o pastor me consagrar primeiro, botar azeite na minha cabeça, me dar uma carteirinha de missionário, e aí eu vou pregar ali na praça. Não, senhor, tá na sua rua, ide, pregai, indo e pregando. Tá na sua rua, prega na sua rua, prega na tua casa, prega para os seus parentes, é onde tiver. Não é Jerusalém, Samaria, Judeia, confins da terra. Prega em Samaria, mas prega na Judeia, mas prega no confim da terra, indo e pregando. Essa daqui é a primeira promessa da igreja. Aí tem a segunda promessa, para mim terminar. A segunda promessa é para a igreja. A primeira é da igreja, a segunda é para a igreja. Essa tu dá glória sem eu pedir. Qual é a promessa para a igreja? Quer ver tu dar glória? Olha aqui para mim. Foi Jesus que disse: gente, eu estou indo embora porque eu vim cumprir uma missão. Eu vim morrer na cruz, cumprir a missão, vou voltar para a casa do meu pai. Mas olha a promessa da igreja, e agora para a igreja. Ele disse assim, ó: eu não vou deixar vocês órfãos, eu estou voltando para a casa do Pai, mas vou enviar um outro Consolador. A promessa para a igreja é a promessa do Consolador. Agora, quer ver tu dar glória? Olha aqui, como é que é a promessa do Consolador. Jesus disse assim, eu vou acelerar. Ele disse assim, olha, a promessa do Consolador, ou para vocês receberem o Espírito Santo, é desse jeito:
o lugar, vocês sabem. O lugar que ele vai vir, vocês sabem, é Jerusalém. O momento que ele vai vir, vocês não sabem. O lugar você sabe, o momento vocês não sabem. Então fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí Jesus disse, a promessa para a igreja é que o Consolador vai vir. Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha que coisa, unidade, foi feita unidade, o Espírito desceu, tinha propósito, estavam todos com um só propósito, o Espírito desceu, estavam em perspectiva, todos na mesma perspectiva, o Espírito desceu, estavam todos ansiosos por uma coisa do céu, então o Espírito desceu. Quer ver tudo a glória? É agora, e eu termino. Tenho a promessa da igreja, a promessa para a igreja, e a terceira é a promessa com a igreja. Qual é a promessa com a igreja? É João 14, a única menção na Bíblia que Jesus faz de avivamento, não, de arrebatamento. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, eu voltarei. Eu voltarei para quê? Para levar vocês comigo. Para onde? Para que onde eu estiver, estejam vocês também. É só para ratificar. Primeira promessa, a promessa da igreja. Segunda promessa, a promessa para a igreja. E a terceira promessa, a promessa com a igreja. Agora só tem uma coisa que eu preciso te falar. O que é arrebatamento da igreja? Não é utopia, não é ficção, não é coisa hollywoodiana. O que é arrebatamento da igreja? Arrebatamento da igreja é, olha para cá, e tu dá glória e eu termino. Arrebatamento da igreja é o mais triste momento para alguns e a mais grande alegria para outros. Por quê? Porque qual é a maior alegria para outros? Porque olha para mim, arrebatamento é a alegria do noivo que desce, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E qual é a outra alegria do arrebatamento? A alegria da noiva que sobe. Qual é a alegria da noiva que sobe? Salmo 45, 13 e 14. Eis que a noiva vem subindo, a sua veste é como ouro, resplandecendo para encontrar-se com seu noivo. Arrebatamento é, para toda a glória, a alegria do noivo que desce, a alegria da noiva que sobe, a alegria do cumprimento das profecias e das promessas. E eu termino bem agora. Qual é a alegria do arrebatamento? A alegria do galardão prometido. Ele disse, eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um de vocês. E eu termino de verdade. Qual é a alegria? A alegria do arrebatamento é a alegria de todas as lutas acabarem aqui na terra. As alegrias dos céus não são para comparar com as tristezas da terra. Aí só para tudo a glória. Qual é a alegria da igreja do arrebatamento? Salmo 23, versículo de número 6. Habitarei com o Senhor para sempre, para sempre, para sempre. Eu termino aqui porque tem ceia, mas levante a sua mão só um minuto e adore a presença. A igreja tem três promessas. A promessa da igreja, Jesus cumpriu. A promessa para a igreja, o Espírito está aqui nessa noite para te renovar, batizar, fortalecer, fortificar. E a promessa do arrebatamento da igreja, num momento, num abrir e fechar de olhos, a trombeta vai tocar. E pode ser nessa noite que a igreja vai cear e vai ser arrebatada. Quem está preparado para isso nessa noite? Um minuto para você adorar. Língua estranha, glória a Deus, aleluia. Um minuto para quem está vivo adorar. E eu termino aqui. Só um minuto para quem está vivo adorar.